Quero dizer algo muito importante para você, meu irmão. Ame a Deus e viva segundo o chamado de Deus, ou seja, construa uma vida apresentável diante de Deus todos os dias, e tudo vai favorecer a sua vida. Você vai ver as grandes conquistas, você vai ver momentos de superação, você vai ver Deus transformar aquele montouro de coisas ruins em coisas maravilhosas. Deus vai construir pontes para você alcançar coisas grandes, coisas valiosas, mas você precisa amá-lo. E entenda, não é porque você está passando por situações difíceis que Deus não está construindo um caminho de benevolência para você. Quando você está nele, até as coisas mais terríveis são caminhos de vitória. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nenhum ser humano quer viver momentos ruins, mas inevitavelmente existem momentos difíceis na nossa vida. Agora, precisamos entender que tudo aquilo que Cristo construiu para nós, Ele construiu para que nós vivêssemos num ambiente de graça. E o que a graça traz sobre as nossas vidas? A graça, ela atinge as nossas vidas não apenas com salvação, mas ela atinge as nossas vidas com favor. Ela atinge as nossas vidas atuando em nós de diversas formas. Às vezes nós nem percebemos tamanha graça, tamanho favor que está nos acolhendo, que está nos envolvendo. Mas essa graça maravilhosa que Cristo liberou sobre nós, ela está atuante em nossas vidas. Hoje eu quero conduzir você ao entendimento dessa graça, que ela está disponível para você, e você precisa viver ela diariamente. Existe um favor da parte de Deus, que pode estar sobre a sua vida, mudar o seu entendimento, e sempre beneficiar você, conduzindo você para ambientes melhores. E eu profetizo que você vai viver melhor a cada dia, em nome de Jesus, amém? Então essa graça, ela precisa ser entendida muito mais profundamente, porque muitas vezes a gente fica na superfície da graça, nós ficamos só naquela zona da salvação, a gente fica só naquela zona em que nós estamos salvos pela graça. Mas eu quero levar você a entender que a graça, ela atua em você de uma forma muito mais ampla. Existe algo grande da parte de Deus que te encontra e que vai diante da sua família, diante dos teus filhos, para abençoar você diariamente. Eu quero ouvir um amém. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele traz aqui uma visão de graça, porque quando ele fala sobre a questão de cooperar tudo a nosso favor, ele está falando de uma vertente de graça, porque a graça, ela traz favor sobre as nossas vidas. Quantos querem viver dias de favor de Deus sobre você? Digam amém. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Eu quero falar um pouco sobre a nossa vida de amor por Deus, e eu quero iniciar perguntando: como está o seu relacionamento amoroso com Deus? Como está a sua vida amorosa com Deus? Se você está aqui hoje, com toda certeza, você procura um relacionamento amoroso com Deus, porque você tem um temor no seu coração. Agora, quando Paulo fala sobre esse relacionamento de amor com Deus, ele está falando da nossa conexão com Cristo, porque é impossível você amar o Pai se você não amar o Filho.
É impossível você gerar um relacionamento de amor se você não entender as ações que Cristo estabeleceu sobre a terra. É impossível você entrar dentro de ações que vão declarar o seu amor se você não expressa através da sua vida esse amor por Cristo Jesus. A expressão de amor que Deus exige realmente de você é a expressão como de uma criança para com o seu pai. Como uma criança ama o seu pai. Muitas vezes a criança não sabe nem a expressão desse termo amor. Ela não sabe nem o que significa amar. Mas só que a ação da vida da criança demonstra um apego para com o seu pai, para com a sua mãe. A criança, em simples ações, ela transmite para o seu pai um carinho, uma ação de pertencimento. E nós precisamos todos os dias gerar essas ações diante de Deus. Deus precisa ver em você que você realmente o quer em sua vida. Uma criança rapidamente corre para os braços do pai. Ela está sempre carente e necessitada do seu pai. Isso é uma expressão de amor. Então Paulo fala que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, para aqueles que têm essa tendência amorosa, que vivem essa realidade através da sua vida. E eu quero ouvir um amém de vocês. Ele quer que você aumente o seu nível de amor, porque o amor por Deus constrói benefícios a seu favor. Deus espera de você ações de amor diárias. Não é apenas uma verbalização dizendo eu te amo. Não, expresse com a sua vida. Mostre que você realmente se importa com o que ele pensa, com o que ele quer para a sua vida. Mostre para Deus que realmente você quer ele junto de você, na sua vida, na sua família. Não deixe Deus cair no esquecimento da sua vida. Segundo passo, ele fala assim: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Já entendemos um pouquinho sobre amor. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos entender que tudo está ligado ao amor. Você primeiro precisa gerar um entendimento de amor. E o amor vai te levar ao chamado. Deus tem um chamado para você. E eu quero ouvir um amém. Deus, Ele te chama hoje. E a pergunta é: você entende o chamado de Deus para a sua vida? Essa é a grande pergunta. E eu quero esclarecer isso para você essa noite. Deus te chamou para realizar algo grande, para viver coisas grandes. Eu quero ouvir um amém. Deus te chamou para viver coisas grandes. E qual é o chamado que Deus tem para nós? O interessante é que fala assim: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra propósito, ela no grego, ela tem um significado bem diferente do entendimento muitas vezes que nós temos aqui. Porque essa palavra no original grego, ela quer dizer a apresentação de algo. Ela quer dizer colocar-se à vista, como pão sagrado. No Antigo Testamento, costumeiramente se colocava no início da semana 7 pães dentro ali do ambiente do tabernáculo. E essa palavra propósito tem a ver exatamente com a colocação desses pães diante do Senhor. Agora entenda a revelação de Deus para você. Quando Paulo ele fala que nós temos um chamado segundo o propósito de Deus, essa palavra propósito, ela vem derivada de uma outra palavra que quer dizer aquele que apresenta, aquele que mostra algo importante diante de Deus, aquele que chega diante de alguém, de alguma pessoa e apresenta algo proveitoso. Sabe o que Paulo está trazendo dentro desse entendimento? Ele está querendo dizer que nós precisamos amar a Deus
e nos expressarmos diante de Deus de uma forma agradável. Nós precisamos construir ações diante de Deus que expressem o nosso amor, a nossa gratidão, algo que Deus vai olhar e vai falar: uau, esse meu filho é demais, essa minha filha é uma bênção, nossa, esse meu filho trabalhou o ano todo para me dar glória e honra, esse meu filho construiu tudo isso para que eu seja glorificado. Paulo está trazendo esse entendimento. Paulo está dizendo: construa uma ação. Você foi chamado para construir ações para apresentar diante de Deus. E a pergunta é: quais ações você tem que apresentar diante de Deus? Todas que glorifiquem Ele. É todas mesmo. Dá um sorriso ao seu irmão e fala: é todas, meu irmão. Ele não está falando que todas as coisas cooperam para o bem. Quando ele se refere ao chamado, ele está falando de todos também. Ações que envolvem uma totalidade. Sabe quais ações que você não pode apresentar diante de Deus? Aquelas que não glorificam, aquelas que são pecaminosas, indecentes e impuras. Agora entenda, o seu chamado é tornar a sua vida uma prática diária para glorificar o nome de Deus, através do seu trabalho, através da sua família, através dos seus momentos prazerosos, do seu momento de diversão, através dos seus momentos de dor, de alegria, de vitória, de derrota. Você precisa aprender a construir algo todos os dias que você possa chegar diante de Deus e falar: está aqui, Senhor, eu usei de uma forma correta a minha vida, vivi essa dor e superei. Eu lembro de uma história muito forte que eu ouvi numa pregação de uma irmãzinha, que ela estava vivendo uma situação de câncer terminal, e ela estava em um leito que tinha outras pessoas ao lado, e ela era crente, mulher de Deus, e ela estava ali, naquele leito, sentindo muita dor mesmo, muita dor. E certa vez foram visitar ela, e ela contou que estava sentindo muita dor. E o irmãozinho que foi visitar ela falou assim: minha irmã, você está sentindo dor? Pode gritar, não tem problema não, Deus não se importa com o seu grito não, com o seu choro, pode gritar. Ela foi, chamou o irmãozinho bem pertinho e falou assim: eu não posso gritar, eu não posso chorar. E o irmão falou: mas por que não pode? Olha para o lado. Aí ele olhou, ele não é crente, ele não serve ao Senhor. Eu preciso dar bom testemunho, eu preciso mostrar que o meu Jesus é poderoso, e eu preciso mostrar que para o lugar onde eu vou é bem melhor do que esse. Você entendeu a verdade daquilo que Paulo está falando? Paulo está mostrando que nós precisamos construir caminhos que vão glorificar a Deus, mas não é só com aquilo prazeroso dessa vida não, meu irmão. Entenda, é nos momentos maravilhosos, é nos momentos que você vai ter abundância, você tem que se apresentar diante de Deus de uma forma agradável, mas também nos momentos sofridos, nos momentos doloridos, você precisa glorificar o nome de Deus. Esses dias, toda a igreja sabe, eu perdi o meu pai, e eu fui para Goiânia às pressas, e estava no impasse, porque nós estamos vivendo uma época de pandemia, né? Se eu chegaria a tempo de vê-lo, e de ter um momento ali com o corpo, mas graças a Deus, Deus trouxe benevolência, e nós conseguimos realizar o velório dentro de um prazo de 28 horas, e eu saí daqui orando, falando assim: Senhor, me dê forças
para que eu possa glorificar o teu nome e honrar a memória do meu pai. Aquelas pessoas precisam entender que o Senhor é grandioso e que o meu pai era uma pessoa muito honrada. E eu saí pensando, será que eu vou conseguir fazer o velório do meu pai? Será que eu vou conseguir abrir a boca? Porque a dor é grande. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha vivido uma dor tão grande na minha vida. Meu pai, ele era um referencial para mim. Ontem mesmo, conversando com o Jefferson, eu falei, hoje eu entendo o que Cristo falou, que ele fala assim, tudo que eu falo vem do meu pai. As minhas obras são exatamente do meu pai. Depois que o meu pai morreu, eu percebi o quanto ele construiu coisas maravilhosas em minha vida. Porque às vezes eu tenho atitudes e eu lembro dele. Sabe por que eu lembro dele? Porque foi ele que construiu aquela visão, aquela ação que traz bênção até mesmo para vocês, igreja. Ele foi um instrumento para mover o meu caráter. E ali eu cheguei lá, fizemos um momento durante a madrugada, vários pastores passaram por ali. A minha mãe disse que eu não vi porque eu cheguei depois, mas disse que foi muitos cultos fúnebres que foram realizados ali. Era pastor de tudo quanto é lugar chegando naquele velório. E por último, 8 horas da manhã, era o momento que nós íamos sair. Chegou uma orquestra para fazer um louvor, e eu falei, Senhor, é agora. Eu preciso que o Senhor me dê graça. Eu preciso que o Senhor me fortaleça. Eu preciso glorificar o teu nome aqui e mostrar a grandeza do Senhor, e também trazer para o conhecimento dessas pessoas o quanto meu pai era um homem precioso. E ali naquele momento eu nem pedi nada. Meu irmão Regis chegou, pastor Regis chegou e falou, você pode fazer o culto? Eu falei, eu posso, eu vou tentar. E naquele momento, depois que o louvor terminou, eu tomei a palavra, e ali nós começamos aquele momento de construção de uma palavra direcionada à memória, do meu pai. E Deus trouxe uma graça tão especial naquele ambiente. Foi um momento triste, mas foi um momento onde eu percebi a presença de Deus ali de uma forma tremenda. E eu consegui fazer todo o culto fúnebre, e no final eu fiz uma bela homenagem para o meu pai. Todos ficaram comovidos, impactados com aquele momento. E eu falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu graça, e eu glorifiquei ao Senhor, e também mostrei para todos o quanto meu pai era precioso. Meus irmãos, você precisa entender que a sua vida é um instrumento para glorificar a Deus. Entenda, você todos os dias precisa construir através da sua vida, através do cuidado com a sua esposa, você mulher com o seu marido, você família com os seus filhos, você patrão com os seus funcionários, você funcionário com o seu patrão, você empresário com a sociedade, você médico com todos que você atende. Entenda, a sua vida é o alvo da atenção de Deus. E para a gente começar a fechar, 2 pontos nós aprendemos: a questão do amor e a questão da vida para gerar um propósito que exalta o nome de Deus. Agora nós vamos para o próximo, vamos lá para o início novamente. Ele inicia dizendo assim: sabemos que todas as coisas. Quais coisas Paulo está falando aqui? Porque muitas vezes nós lemos aqui e nós trazemos uma visão heróica. Todos, eu quero pegar como exemplo a vida de Paulo. Vamos olhar para a vida de Paulo, porque é ele que falou essa frase, inspirado por Deus. O que Paulo vivia? Quais eram essas todas coisas que Paulo estava se referindo? Vamos pegar o exemplo de Paulo. Paulo foi apedrejado até quase a morte, lá em Lícia. Você vê essa história em Atos 14. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquele momento que ele quase morreu apedrejado por pessoas
estava cooperando para o bem dele. Escute o que eu vou lhe falar. Todas as coisas cooperam para o seu bem, mas não são só as coisas boas, são as coisas ruins também. Talvez você tenha chorado, você tenha gemido e falado: eu não aguento mais. Mas escute, isso está cooperando para o seu bem. Paulo na Macedônia foi açoitado, preso, amarrado os pés. Tudo aquilo que ele viveu ali, aqueles açoites, cooperou para tudo aquilo que ele traz até nós hoje. Paulo foi preso para ser enviado a Roma, e ele sofreu um naufrágio no meio do caminho, quase morreu afogado. Todas as coisas cooperam para o bem. Aquele naufrágio cooperou para a vida de Paulo. Talvez se fosse outro falasse: Deus não está comigo não. Poxa, meu Deus, que tanto desastre, minha vida acabou, é tanto problema. Paulo entendia que aquele naufrágio cooperava a favor dele. Meu irmão, todas as coisas cooperam a seu favor. Paulo, com toda certeza, ele tinha erros. Paulo, apesar de ser um homem que buscava a santidade, mas ele era um homem, gente. Ele cometia erros, ele tinha suas fragilidades, ele errava também como nós. Mas ele disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até os erros de Paulo cooperavam a favor dele diante de Deus. Sabe por quê? Porque ele amava e ele vivia todos os dias com esse propósito. Escute, todas as coisas cooperam a seu favor, mas escuta o que eu vou lhe falar. Isso daqui é duro. O fato de todas as coisas cooperarem a seu favor, isso é graça, gente. Isso é graça, é a graça de Deus. Não significa que você não vai colher aquilo que você plantou. Entenda, o cooperar todas as coisas inclui tudo mesmo, seus erros, seus acertos, seus momentos de alegria, tristeza, todos os momentos. Mas entenda, o fato das coisas cooperarem não significa que Deus não vai puxar a sua orelha, ou que as suas atitudes não vão conter ações que vão prejudicar a sua vida. Isso é forte, mas é verdadeiro. Mas sabe o que eu entendo? É que mesmo que nossas ações, nossos erros produzam momentos difíceis, momentos trágicos em nossa história, ainda assim nós temos um Deus tão poderoso e grandioso que Ele transforma todo mal em bênção. Ele pega aquelas situações que você errou, que você fez besteira, que você fez aquilo que todo mundo condena, e ainda assim, se você se volta para Ele em amor e procura construir uma vida para glorificar Ele, meu irmão, ainda assim Ele pega aquilo e transforma aquilo em uma bênção, em um ambiente de bênção. Ele muda os cursos errados, colocando cursos corretos na sua história, porque todas as coisas cooperam. Entenda, você precisa gerar em sua vida esse entendimento. Entenda, Deus não pega na sua mão e sai arrastando você pelas ruas. Deus não vai mudar as suas atitudes. Se você decidiu algo, você vai fazer, porque você decidiu. Por isso que é tão importante nós vivermos a vontade de Deus, porque as nossas vontades podem nos conduzir para caminhos errados, mas Deus é tão misericordioso que mesmo diante dos nossos erros, existe uma graça, mas quando nós nos voltamos para Ele e nos apegamos nele, quando nós nos relacionamos com Ele, entenda, Deus é bom,
E para a gente finalizar, entenda o cooperar de Deus. Muitas vezes as pessoas não entendem o que é o cooperar de Deus sobre nossas vidas. Já falei um pouquinho sobre ele, eu quero aprofundar. O cooperar de Deus não significa que vai ser algo imediato, porque às vezes a pessoa lê esse texto e pensa: poxa, todas as coisas vão cooperar a meu favor. Só que ela acha que o cooperar é amanhã, ela acha que o cooperar é o hoje, e não é assim. Entenda, muitas vezes Deus vai construir um ambiente a seu favor, mas talvez você vai ter que pagar um preço antes, porque você errou. Mas Deus está construindo um caminho que vai trazer benevolência para você. Entenda, o cooperar de Deus, ele pode ser no presente, ele pode ser no futuro, ou ele pode ser na eternidade. O fato é que, independente da situação, quando nós amamos a Deus verdadeiramente e construímos uma vida assim, sempre a nossa vida vai ter uma trajetória que vai cooperar a nosso favor. E o que Deus mais deseja é que você viva eternamente com Ele, é que você esteja com Ele para viver eternamente. Entenda, Paulo, ele morreu decapitado. Se fosse em nossos dias uma morte como essa, nós iríamos acusá-lo, porque quem morre hoje decapitado normalmente são ladrões, salteadores. E você acha que, se nossos dias as pessoas apontam um dedo e criticam, você acha que ela é diferente na época de Paulo? Mas Paulo está dizendo que a morte dele, mesmo trágica, cooperou a favor dele. Quero dizer algo muito importante para você, meu irmão: ame a Deus e viva segundo o chamado de Deus, ou seja, construa uma vida apresentável diante de Deus todos os dias, e tudo vai favorecer a sua vida. Você vai ver as grandes conquistas, você vai ver momentos de superação, você vai ver Deus transformar aquele montouro de coisas ruins em coisas maravilhosas. Deus vai construir pontes para você alcançar coisas grandes, coisas valiosas, mas você precisa amá-lo. E entenda, não é porque você está passando por situações difíceis que Deus não está construindo um caminho de benevolência para você. Quando você está nele, até as coisas mais terríveis são caminhos de vitória.